Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje falaremos de Red Bull Range Strong, competição que aconteceu nesse final de semana e contou com a presença de Guilherme Malheiros. Falaremos dos destaques da primeira seletiva do TCB que aconteceu nesse final de semana e para fechar o grande desastre que foi o Norcal, o último campeonato classificatório valendo vaga ao CrossFit Games 2025. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. E vamos começar o programa de hoje falando da Red Bull Range Stronger, uma corrida de obstáculos que aconteceu nesse final de semana. E aqui ao lado eu já vou colocar algumas imagens para vocês conferirem o que foi cobrado nessa competição, que contou com Guilherme Malheiros e Arielle Lowen, dois grandes atletas do CrossFit presentes representando a nossa comunidade. Essa corrida foi criada pela Red Bull, uma famosa marca de energéticos, com o objetivo de achar o atleta mais apto dentre esse percurso, que contava com movimentos de agilidade, força, explosão e muita resistência muscular. Todo o evento aconteceu no sábado e ele foi super rápido. Não tivemos transmissão ao vivo, porque o intuito da Red Bull é divulgar a marca apenas em locais parceiros. Então tudo que se sabe sobre esse evento foi o que os atletas postaram nas redes sociais. Guilherme Malheiros postou inicialmente a sua prova classificatória para as finais, que eram mata-mata nas finais, que ele fez o melhor tempo classificatório, destruiu o evento e era o favorito a vencer a categoria masculina. Porém, na semifinal, ele teve um problema no ombro, acabou deslocando o ombro, não performando como ele gostaria e foi desclassificado na semifinal. E agora gera uma dúvida para o restante do ano se essa lesão foi grave ou não foi grave, a gente vai ter que aguardar os próximos posicionamentos do atleta. Já na categoria feminina, a Arielle Lowen deu um show e mostrou que o CrossFit prepara muito bem os atletas para a adversidade. Naquele momento em que ninguém domina todos os elementos, o CrossFit é o que mais te deixa equilibrado. Ela venceu a competição, ganhou a fivela de ouro e ganhou também aquele veículo que está ao lado dela no pódio, um ATV, que foram os prêmios dados pela Red Bull. E agora vamos falar de TCB. O maior campeonato do Brasil começou neste final de semana com a sua primeira seletiva, que foi em Anápolis. Lembrando, teremos 4 seletivas no total, uma em cada final de semana consecutivamente, para filtrar os melhores atletas do país para participarem da grande final lá em setembro. Meu objetivo nesse programa é dar destaque para a categoria Elite Individual e Times, então eu falarei dos 3 melhores de cada categoria e mostrarei para vocês quem foram os classificados. Durante a semana, o meu objetivo será fazer uma análise mais completa para que os atletas que vão participar da próxima seletiva, que é no Rio de Janeiro, saibam mais ou menos quais são os scores bons para conseguir uma vaga. Então eu sei que vai ter muita gente nos comentários falando fala do Master, fala do Teams. Pessoal, eu infelizmente trabalho sozinho, não tenho como trabalhar em todas as categorias porque dá muito trabalho e eu não tenho competência para isso ainda. Espero um dia estar grande o suficiente para ter várias pessoas me ajudando e assim eu consigo dar um foco em todas as categorias e não só nas principais. Na categoria Elite masculina, o grande campeão foi Luciano Rocha Souza. Ele que dominou a competição como um todo, passou a maior parte do tempo na primeira colocação, teve um destaque importantíssimo na prova de Ground to Overhead, onde subíamos a carga e diminuímos a repetição. Ele fechou a prova sub 3, foi o único atleta a fechar a prova abaixo de 3 minutos e tem o tempo a ser batido nas próximas seletivas. Me chamou a atenção também a regularidade do atleta, principalmente naquela prova em que tínhamos o melhor e o pior round pontuando. E a diferença entre o melhor e o pior round dele em 4 rounds foi apenas 13 segundos, mostrando que é um atleta muito regular, já está presente em várias competições importantíssimas como Copa Sur, TCB Finals, Monster Games, Spunk Games, e é um nome a se observar para a final, porque eu coloco Luciano Rocha Souza como um dos top 5 na final lá em setembro. Na segunda colocação tivemos um empate em número de pontos, mas no critério de desempate Edgar Carvalho ficou na segunda colocação. Ele que foi muito constante durante a competição toda, não teve muita oscilação e ficou sempre ali entre os 10 atletas que classificavam e no último dia já ficou no pódio e de lá não saiu mais.
O atleta que empatou com o Edgar foi o Vinícius Stouben, ele que começou a competição um pouco abaixo do que estamos acostumados a ver o atleta performar, mas no último dia se recuperou, venceu a prova final e ficou com a terceira colocação da seletiva de Anápolis. E aqui ao lado temos a lista do 4º ao 10º colocado, que também conseguiram uma vaga à grande final. Todos os atletas estão de parabéns, é muito difícil ficar num top 10 de uma seletiva e eu espero ver todos vocês performando muito bem lá em setembro. Na categoria Elite Feminina, a grande vencedora foi Emily Andrade. Ela que começou vencendo a primeira prova e finalizou o campeonato vencendo a prova final. Ela deu um show na arena, era a grande favorita para essa seletiva e está classificada para a grande final. Na segunda colocação ficou Tamily Duarte, ela que começou a competição mais apática, ficando na 16ª colocação na primeira prova. Mas nas demais pontuações ela ficou todas no top 5, garantindo assim o seu lugar no pódio. Na terceira colocação e fechando o pódio temos Jane Silva, ela que é uma atleta muito importante do cenário nacional, está sempre presente nas principais competições. E aqui ao lado eu coloquei as demais atletas classificadas para a final, lembrando na categoria feminina apenas 8 atletas se classificam para a final. Na categoria times, o grande campeão foi o pessoal da New Era. Eles que ficaram na segunda colocação em 5 das 8 pontuações, foram constantes o campeonato todo e dominaram a competição. Chegaram na última prova praticamente já campeões da seletiva de Anápolis. E na segunda colocação ficou o time da Avante CrossFit SPL. Eles que tiveram o maior destaque no evento 1, onde eles venceram e agora tem o tempo a ser batido. E olha, eu vou deixar os meus parabéns para a Box Avante, porque além desse time, o time que ficou na sexta colocação e também garantiu uma vaga para a final é um time da mesma box. E vocês estão de parabéns com o trabalho que vocês vêm fazendo para colocar 2 times na final do TCB já na primeira seletiva. Parabéns! E na terceira colocação temos o time da Madoc CrossFit, eles que venceram a prova final e conseguiram o seu lugar ao pódio. E aqui ao lado eu vou colocar os demais times que compuseram os 6 times classificados para a grande final lá em setembro. E agora vamos falar do último assunto do programa de hoje, que é o NorCal, campeonato classificatório valendo vaga ao CrossFit Games. Ele foi o último campeonato classificatório, agora só teremos o Last Chance Qualifier, que é uma fase online. E nesse programa eu vou falar primeiramente da parte geral do evento, que eu não gostei nada. Para mim foi o pior evento no quesito de organização, tivemos várias falhas absurdas que eu vou falar para vocês nesse programa. Depois farei uma análise dos atletas classificados ao CrossFit Games e para fechar do brasileiro Ricardo Marques, que nos representou lá no NorCal. Falando do panorama geral, vamos começar com o primeiro ponto negativo. Foi a questão da transmissão. O pessoal da Seven Podcast iria transmitir o campeonato ao vivo, como ele fez no Syndicate Crawl uma semana antes. Porém, problemas da internet, não conseguiram carregar a internet o suficiente para fazer uma transmissão ao vivo e impossibilitaram esse formato. A opção deles foi gravar as provas e subirem elas posteriormente à execução. Isso foi muito ruim porque não foi ao vivo, a gente não tinha uma noção dos atletas que estavam na frente ou não estavam na frente, e quando saía a transmissão a gente já tinha o leaderboard. Então tirou totalmente a emoção do campeonato e eu achei uma falha muito grande para um campeonato que já tem há vários anos nos Estados Unidos. E aqui ao fundo temos o primeiro evento que já tivemos um erro grotesco também. O pessoal da organização mediu errado as corridas de suicídio. Um lado, segundo a organização, tinha 60 centímetros a mais que o outro, fazendo com que alguns atletas percorressem um caminho maior. Um erro absurdo que foi corrigido para a categoria feminina, porque a categoria masculina fez antes e notaram esse erro a tempo de corrigir para a feminina, mas é um erro brutal. Segundo os organizadores, isso não alterou o campeão da prova, porque existiam os suicídios e o máximo de ring muscle up. E o que determinou essa prova era quem tinha o melhor volume de ring muscle up. Mas assim, é injustificável, você não pode errar uma marcação desse nível num campeonato classificatório e eu achei vergonhoso. Outro ponto importante, esse eu não achei tão erro da organização, mas é um ponto a se comentar. Alguns atletas reclamaram da prova Heavy Isabel, principalmente os atletas que já tinham feito essa prova em outras competições. Falaram que a barra mais curta dificultou a realização dos snatches e os rolamentos não estavam muito bons, então fizeram com que vários atletas que tiveram tempos muito bons no Heavy Isabel piorassem quase 1 minuto
para esse campeonato. E mais um erro absurdo da organização. Aqui ao fundo temos a prova em que os atletas precisavam colocar 3 sandbags na caçamba desses veículos e empurrar os veículos. Logo no começo eles perceberam que um veículo era mais rodado que o outro, tinha um KM maior, o que faltava, entre aspas, lubrificações nas peças e tornava ele mais difícil de empurrar. Bom, e a sacada genial, e eu estou sendo irônico, da competição foi dividir os 40 atletas em 2 grupos. Então 20 competiram num veículo e 20 no outro. E não importava quem vencia essa disputa, porque o leaderboard era só nos atletas de cada carro. Então vou dar exemplo, antigamente ia ser um leaderboard só com 40 atletas e se tornou 2 leaderboards com 20 atletas. O último colocado só ficaria em 20º porque ele só lutava com quem fez no mesmo veículo que eles. Achei que mudou toda a maneira de pontuar no campeonato, achei absurdo, um erro grotesco e não justifica. Eles poderiam ter centralizado toda a prova em um carro só e espaçado um pouco mais as baterias, mas a organização preferiu fazer dessa maneira, dividindo em 2 leaderboards, que eu achei bizarro. Outro problema da organização foi que as cordas do Heavy Double Under começaram a dar problema. Aí eles tiveram que tirar as cordas, aumentar os reverses land wall ball de 30 para 50 repetições e reformular toda a prova, o que muda toda a dinâmica do campeonato. E na prova final tivemos mais alguns contratempos. A carga que deveria ser a bateria feminina não cabia na barra. Tiveram que diminuir o peso, o que mudou toda a característica da prova. Na categoria masculina tivemos erros bizarros de troca de carga, o que interferiu diretamente no leaderboard. O segundo colocado teve um problema para carregar sua carga, estava correta a maneira que ele colocou na barra, o head judge pediu para ele fazer uma alteração, que daí transformou o peso dele no peso errado, e o atleta que estava em terceiro ou quarto lugar ultrapassou ele, então provavelmente a vaga do CrossFit Games foi definida por erros da organização, o que é absurdo. Eu ia falar agora da performance dos atletas, mas são 10 horas da noite e ainda não saiu o leaderboard. A competição acabou às 7 da noite. Então ainda não temos as informações oficiais. Então eu vou deixar para falar da parte desses atletas ali, dos que classificaram ao CrossFit Games, na edição de quarta-feira desse programa, que daí eu falo um pouco mais com mais calma, trago mais detalhes de toda essa discussão em relação à prova final. Mas o que eu gostaria ainda de falar nesse programa é da performance do atleta brasileiro Ricardo Marques. Ele que para mim foi o maior exemplo de superação na temporada. Ele se lesionou lá no TFX, estava classificado para o Syndicate, não pôde comparecer por conta da lesão e focou em vir para o Norcal. Ele executou todas as provas de maneira incrível, ele tem uma dominância muito grande nas provas de carga e nas provas de ginástica complexo. Ele ficou em top 15, tanto na do Ring Muscle Up quanto na das piruetas, e é um atleta muito completo, tem apenas 22 anos. Ele tem um ponto a melhorar, que são as provas de longa duração e de endurance, mas eu acredito que ele será um grande nome do Brasil nos próximos anos e logo estará no CrossFit Games. Só para lembrar vocês, no meio da semana eu vou fazer uma análise completa sobre o leaderboard do Norcal, farei também uma análise sobre as provas de Anápolis para dar uma referência para quem for para a seletiva do Rio de Janeiro, que é a próxima, e vocês podem me questionar qualquer dúvida que vocês tenham no meu Instagram ou no comentário desses vídeos, que eu respondo a todo mundo. Se você chegou ao final desse programa, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para me ajudar no meu engajamento, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização do meu, do seu, do nosso WOD News.